Você ouve eles tentando em Nova York, Caiúba, Caiúba. Na verdade, tem algumas coisas de Nova York que eu quero te mostrar. Me diga se alguma dessas coisas te parece familiar. Isso é da semana passada. Então, pessoal, vamos para o SAT número 2. Dá uma olhada nesse aqui. Mate outro soldado agora! Altazan, você nos faz orar! Alcaçam, você nos enche de orgulho! Mate outro soldado agora! Mate outro soldado! Não! Altazan, você nos faz cair! Altazan, você nos faz cair! Mate outro soldado agora! Vamos honrar Ômega do Vale da Besta! Certo, então esses são os americanos. Nossa versão de vocês, porque houve um confronto completo, não é? O que acaba acontecendo nesse confronto é que os americanos agora organizam um protesto, tá? Então eu quero acertar isso 100%. Há um protesto em Nova York, fora da Gracie Mansion, onde Mamdani e sua esposa vivem. O prefeito mora lá. O protesto se chama Parem a Tomada Islâmica da Cidade de Nova York. Suspendam a oração pública muçulmana em Nova York. Então, claro, os muçulmanos aparecem. Quero dizer, os islamistas radicais aparecem. Deixe-me deixar essa distinção bem clara. E o que acaba acontecendo é que dois jovens, inspirados pelo ISIS, fazem bombas caseiras. Eles são detidos pela polícia. E veja como a prefeita responde a isso, certo? Então ela diz: ontem, o supremacista branco Jake Lang organizou um protesto em frente à Gracie Mansion, motivado por intolerância e racismo. Esse ódio não tem lugar em Nova York. Vai contra nossos valores e unidade. O que ocorreu depois foi ainda mais perturbador. Agora, ela faz isso. Então aqui ela realmente condena a violência. Violência em um protesto nunca é aceitável. Tipo, você poderia ter usado palavras mais fortes. Nunca é aceitável. Ela disse que tentar usar um explosivo e ferir outros não é só crime. É repreensível e vai contra quem somos. E ela agradece ao NIPD, mas chama o grupo de americanos que estão alarmados de supremacistas brancos, apesar do fato de que ela sabe tão bem quanto qualquer um que o islamismo radical não é uma raça, é uma ideologia. Mas ela não chama o grupo que foi inspirado pelo ISIS e tentou matar todo mundo de terroristas radicais. Se você ler isso, você não saberia quem eram os responsáveis pelas bombas. O mesmo ocorre com a grande mídia. Li as reportagens sobre isso. Graças a Deus por Elon Musk, pois se o X ainda fosse controlado pelo Estado Profundo, ao ler as manchetes, pensaria que americanos brancos compraram um explosivo, já que a grande mídia não identifica quem são os responsáveis. Vi isso na MSNBC e na CNN. Não dizem quem são, só gritam Allah Akbar. Ai meu Deus, você está absolutamente certa. Eles não dizem isso. Então, ao ler, pense em voltar, vamos inverter. Estou lendo de novo agora. Mas volte 3, 4, 5 anos. Agora, se não tivéssemos. Ele não diz isso de forma alguma. Você está certa. O que fez depois foi ainda mais perturbador. Violência em protesto nunca é aceitável. E dos protestos de quem ele está falando? Dos supremacistas brancos. Então, se você não... Nossa, nem percebi isso, Tommy. E toda a grande mídia. Vai lá e olha o relatório da CNN. Nenhum deles define. Se você só acompanhasse a mídia deles, sem X ou plataformas e programas de discussão como este, que nem existiam há 4 ou 5 anos, tudo era controlado. Republicanos eram censurados, vozes como a minha eram invisíveis. Fui deletado de todas as redes sociais e bloqueado de tudo. Então, antes de Elon Musk comprar o X, todo mundo que lia isso, entendia que houve uma bomba. Eram supremacistas brancos. E isso não é aceitável. E a mídia fazia o mesmo. Então, se você só está lendo as manchetes, você não percebe que Allah Akbar foi gritado por um jihadista que agora confirmou, e na época que era pelo ISIS. Olhe a resposta de Mamdani aqui. Este é um ataque terrorista sério cometido por alguém que declarou sua lealdade contra a América, contra os americanos. E você vê os homens que acabou de ver na sua tela. Este é o aviso. Você vê aqueles homens que você viu pedindo apoio ao Ayatollah e contra a América. Bem, tivemos isso há 20 anos e eles tinham permissão para estar nas ruas e fizeram o que fizeram. Estou muito surpreso com como eles falam abertamente nos Estados Unidos da América. Eles têm muito mais para mostrar para você. Eu sei, tem muito mais. Nas mesquitas, você vê o imã na mesquita quando Mamdani foi lá? Então ele vai lá, vai a uma mesquita e depois desce do palco. O imã se levanta e pede o assassinato dos infiéis. O quê? Vou te enviar isso. Você pode colocar aí. Então, literalmente, obviamente não no nosso idioma, mas quando você traduz o que ele está dizendo, isso é logo depois de Mamdani. Estou pronunciando certo. Logo depois que ele está na mesquita, ele sai, o imã se levanta e pede a destruição e o assassinato dos infiéis. Logo depois. Então agradecemos muito por isso.
e oramos diariamente pelo seu sucesso nessa jornada, se Deus quiser. Agora, o problema que você tem é que a esquerda, assim como em toda a Europa, assim como fizeram no Líbano, assim como fizeram no Irã, a esquerda está se aliando porque muitos da esquerda, veja bem, talvez seja errado dizer a esquerda, é o que a esquerda se tornou agora. Porque há 20 anos eu não acho que a maioria das pessoas pegava seus valores, alguns da esquerda, outros da direita. Os valores da esquerda mudaram totalmente, alterando o significado de ser apoiador desse lado. Agora ficou tão separado, tão violento, tão hostil, tão extremo, sem espaço para discussões, sem espaço para debate. É apenas um ataque. E é isso, estamos vendo isso. E então, a instrumentalização desses grupos que são bem financiados, seja a Antifa, e eles estão se alinhando, e estão literalmente se alinhando e sendo pagos para causar esse tipo de animosidade, esse tipo de hostilidade, esse tipo de violência que é o que estamos vendo. Você não pode mais falar, você não pode mais ter uma discussão. A esquerda antes defendia a liberdade de expressão, mas não defende mais. Algo mudou. O que ocorre em Nova York é só o começo. Você nem percebe. Eu gosto de tentar descrever isso como se fosse o trailer de um filme que ainda nem começou. Preparem-se, América. Vocês costumavam falar disso. Eu costumava ouvir os americanos. Eu costumava ouvir vocês falarem sobre... Eu costumava ouvir os americanos falarem sobre imigração e era sempre sobre hispânicos, mexicanos. Eu costumava pensar, Deus, nos dê isso, por favor. Tipo, vocês não fazem ideia. Agora, suas fronteiras, e por causa do seu sistema de imigração e da forma como se podia entrar nos Estados Unidos, era preciso ter instrução, era preciso ter dinheiro, era preciso passar por todas essas verificações. Então vocês recebiam o melhor. Era isso que vocês costumavam receber. Vocês recebiam o melhor. Parte da imigração muçulmana que vocês receberam era de pessoas bem instruídas e de boa condição financeira, não tribal, e não vindas das cavernas do Afeganistão. Nos últimos 8 anos, suas fronteiras ficaram abertas. E isso foi organizado, porque aconteceu o mesmo conosco. Não é um erro. E eles vieram da Somália, Paquistão, Iraque, Síria, o pior do pior. O pior é o que suas fronteiras têm recebido, e as consequências disso, sem alarmismo. Repito, não estou dizendo que todo muçulmano é um problema. Não. E eu quero abordar isso. No entanto... Se você não sabe quem é um problema e quem não é. Ok, bem, e se voltarmos, digamos, ao primeiro mandato de Trump, quando ele ia implementar uma proibição aos muçulmanos, eu fiquei horrorizada. E não era uma proibição aos muçulmanos. Não era uma proibição aos muçulmanos, mas uma proibição a países sem governo estável ou que não compartilham informações de inteligência. Então, por exemplo, se tivéssemos essa proibição no Reino Unido, a mesma que ele queria implementar em 2016, ou tentou implementar ou implementou, então um líbio no Reino Unido que foi para a Líbia recebeu treinamento para bombas. Ele matou 26 crianças. Isso não teria acontecido se tivéssemos essa proibição. Os ataques na Alemanha e Europa não ocorreram apenas por essa proibição. Porque o que Trump estava dizendo é: o que é apenas lógico é só a histeria que a mídia criou e a esquerda criou em torno disso. O que ele está dizendo é que precisamos proteger os Estados Unidos. Agora, nós não compartilhamos inteligência. Não temos nenhum banco de dados da Líbia porque o país entrou em colapso. É governado por terroristas. Nós não sabemos quem é quem. O mesmo na Somália. Não sabemos quem é quem, não há sistema legal. Nós não compartilhamos inteligência. Então não sabemos quem é terrorista, quem é jihadista. Não temos nenhuma inteligência compartilhada. Então, é perigoso permitir que pessoas vão para esses países que têm grupos terroristas, que são controlados por grupos terroristas, que foi o que aconteceu no Reino Unido. Salman Abedi, que recitava o Alcorão de cor, é terrorista no Reino Unido. Ele foi para a Líbia, recebeu treinamento em armas e explosivos, voltou e matou 26 crianças em um show da Ariana Grande. Isso não teria acontecido. Lembre-se, meu Deus, só queria entender as circunstâncias. Isso não teria acontecido. Então, ou nos importamos em salvar as 26 crianças, ou nos importamos com os sentimentos feridos de algumas pessoas. Imigrar para os Estados Unidos não é um direito. Não é um direito. Cabe a vocês escolherem como país e garantir que isso beneficie o seu país.